partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. A partir de agora, entrevista do dia. Muito bom dia, amigos ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Olha, nessa manhã de segunda-feira, 7 horas e 49 minutos, estamos ao vivo aqui com o nosso querido senador Jorge Cajuru, né? Que vem aí protagonizando aqui dentro da nossa política vários assuntos, né? Que são muito pertinentes à nossa população aqui da cidade e do nosso Brasilzão. Querido senador, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da nossa Rádio Vitrine. Quem agradece sou eu pelo espaço precioso, abraço especial a todos os meus patrões na querida Botucatu, aos ouvintes da Rádio Web Vitrine, Valério Moreto, a Vânia Godoy, enfim, a todos os integrantes do programa, e rapidamente só dizer que eu tenho uma saudade incrível nos tempos da Rádio Bandeirantes de São Paulo, quando o falecido locutor esportivo Fiore Gigliotti dizia o moço de Botucatu. É isso aí mesmo, meu senador, é isso aí mesmo. Olha, eu fico muito satisfeito, fico muito agradecido o senhor ter aceito o nosso convite para esse pequeno bate-papo. Eu sei que a vida do senhor é muito corrida, agradeço de coração, né, o senhor ter aceito, agradeço minha querida Vânia também, né, por ter intermediado esse bate-papo. Senador, hoje a gente está sabendo nas mídias sociais aqui, né, hoje dentro desse cenário político, que o governo está passando aí para ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado um novo empréstimo de quase 250 bilhões, senador. O que o senhor acha disso aí? Eu acho que primeiro, tenho certeza, porque eu não acho nada. Quando eu falo alguma coisa, eu falo porque eu penso daquela forma e logo tenho certeza desse meu pensamento. Se está errado ou certo, aí cabe a quem quiser julgá-lo. Então, a destinação desse dinheiro é para quê? É para qual motivo? É para qual segmento prioritário? Saúde? Educação, segurança pública, meio ambiente, agricultura, geração de emprego, que é a maior preocupação. Então vamos discutir esta semana com toda a seriedade, sem nenhuma preocupação de quem é de esquerda, quem é de direita, quem é oposição, quem é situação, pelo menos aqui do Gabinete 16, eu me comporto assim e nunca me comportarei diferente. O que vale é se preocupar com o país, que está parado, que não anda, os desempregos continuam, os números são mentirosos, não são de 13 milhões de desempregados, são de quase 30 milhões, porque quem vive no subemprego hoje é praticamente o mesmo, Valério, do que estar desempregado, porque você aceita um subemprego por um valor que mal dá para você se alimentar. Muito mais para você ter aí um direito a um barato plano de saúde, direito à farmácia, a uma boa compra de supermercado, né, a vestimenta, ou seja, roupas. Então, é muito triste hoje ver o Brasil entregue pelo corrupto ex-presidente Michel Temer, e o atual presidente Bolsonaro ainda perdido em um governo sem comunicação, com falta de sintonia, porém ele é bem intencionado e a gente jamais vai sabotá-lo, pois sabotá-lo é sabotar o Brasil. Sem dúvida nenhuma, o senador, e a gente aqui, né, o povo brasileiro, a gente acompanha todas as mídias aí, o povo brasileiro vem ficando cada vez mais acuado, né, senador, mediante essas novas propostas, e principalmente, né, aqui sobre o déficit da Previdência, é uma fraude mesmo, senador Cajuru? Bom, esse é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas do país, né? Agora, não é o maior, porque quando se discute a dívida, o rombo de 270 bilhões, e
esquece-se de perguntar sobre o rombo fiscal, que é o dobro, ou quase o triplo. E esse rombo fiscal, ele tem um único culpado, o governo, por causa das renúncias fiscais que existem em todo o país. Então, se resolvesse primeiro o problema do rombo fiscal, se todo caloteiro pagasse o que deve à Previdência, né, aos tributos deste país, especialmente os maiores bancos, que são os maiores devedores, nós nem precisaríamos de uma reforma da Previdência para discutir agora. Poderia, posteriormente, discuti-la e até aprová-la, desde que ela não prejudicasse a camada mais carente da população brasileira, dos trabalhadores rurais aos urbanos, dos aposentados, dos idosos, das pessoas especiais, e a gente hoje aqui estaria discutindo o que o Brasil mais precisa, de uma reforma tributária justa, de uma justiça fiscal para todos, com os mesmos direitos. Aí sim, na minha opinião, representaria este governo um avanço em seu primeiro ano. Agora, insistir a goela abaixo na reforma da Previdência, mantendo privilégios aos caloteiros, a meu ver, isto é muito triste. Não tenha dúvida, senador Cajuru. E a gente fica muito satisfeito, né, em ter uma pessoa como o senhor aí, né, dentro do Senado, defendendo a nossa classe, defendendo a população do Brasil, e a gente sabe que é muito importante, quanto mais tiver pessoas, né, engajadas nesses projetos, como o senhor vem fazendo aí, a gente fica aqui que nem a gente passa aí de defensor, né, principalmente do nosso povo brasileiro. E hoje, senador, nesse final de semana, completou 100 dias do crime lá em Brumadinho. E a CPI lá de Brumadinho, senador, como que o senhor vê isso aí? Bom, primeiro em relação à sua colocação, Valério Moreto e ouvintes da Rádio Web Vitrine em Botucatu e toda a região, como empregado público que eu sou, a certeza que eu tenho que dar, para jamais causar decepção na população brasileira, é que eu não pronuncio, não debato, não denuncio, não voto por algo em contrapartida. A minha única contrapartida é com a sociedade brasileira, em especial a goiana, que me elegeu com quase 1.600.000 votos. Essa é que eu tenho compromisso. Então, vocês podem ter certeza, podem me cobrar, jamais, em hipótese alguma, haverá toma lá da cá comigo, haverá negociata comigo, até porque não existiu ainda um homem, não nasceu ainda um homem com coragem para chegar e me oferecer propina, porque ele sabe que em um segundo eu subo da tribuna e dou o nome dele e digo o que ele me ofertou, o que ele me propôs. Então é assim que eu quero me comportar aqui na vida pública, como foi por 40 anos na televisão brasileira, e esse é o legado que eu quero deixar. Em relação à CPI de Brumadinho, eu sou o membro titular dela, o único ao lado do relator Carlos Viana, presente em todas as reuniões, foram 9 até agora, porque a maioria dos integrantes falha, não comparece, ou quando comparece, fica 5 minutos e vai embora. Eu entendo isso como uma irresponsabilidade para com o seu eleitor, para com o brasileiro, para com a brasileira, para com toda a nação que deseja ver uma CPI atuante, uma CPI investigativa, uma CPI isenta, e uma CPI que vá fundo nesse crime ambiental, porque não foi uma tragédia, foi um crime ambiental, em que a empresa Vale é a assassina, é a culpada, tem que ser punida, não pode ser poupada, mas ela tem sido poupada. Primeiro, a maior parte da imprensa brasileira ignora a CPI. Por quê? Porque a Vale é, se não a maior, uma das 3 maiores patrocinadoras da imprensa brasileira. Ela gasta uma fortuna
com publicidade, especialmente depois da criação da CPI, ela passou a gastar 6 vezes mais. Então você não vê no Jornal Nacional, não vê no Jornal da Band, no Jornal do SBT, você não vê nessas redes de televisão quase nada do que é feito aqui na CPI. Né? Os jornais, Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, de vez em quando mostram alguma oitiva feita aqui, algum diretor da Vale que fez esse ou aquele pronunciamento, que confessou isto ou aquilo. Só que é triste ver não só o papel da imprensa, ver também o papel daqueles que são convocados, que vêm aqui com o direito de depor e falar a verdade e não falam, mentem, inocentam a Vale, inocentam os diretores, outros vêm com habeas corpus dados por ministros do Supremo Tribunal Federal, essa instituição podre do país em sua maioria, porque eu nunca generalizo. Então fica realmente muito triste. Já falei 3 vezes a palavra triste porque eu estou triste. Se eu não estou alegre, não tenho motivo para ficar rindo, para dizer que eu estou alegre. Né? Verdade. Eu estou triste realmente com o país em todos os sentidos. E estou triste com a CPI de Brumadinho, nesse ponto em que a gente não consegue ouvir os depoimentos como eles deveriam acontecer. Para você ter uma ideia, Valério e ouvinte da Vitrine, todos em Botucatu e região, os que vieram aqui até agora, em 9 reuniões, foram, me parece que 12, não tenho certeza, mas de 12 a 13 diretores da Vale, aqueles que foram envolvidos nesse crime ambiental e que tiveram algum tipo de culpa, eles chegaram aqui e alguns não falaram nada, preferiram usar o direito de ficar em silêncio. Isso é revoltante. Que país é esse? Porque todo mundo sabe que a Vale compra tudo. Ela não compra a minha ela não compra. Né? Eu quero que ela vá pro raio que o parta. Tanto que eu a chamo de assassina. Então não tem jeito de me comprar, esquece. Agora, que ela compra, Valério, muita gente compra. E ela, inclusive, oferece advogado caríssimo, de honorários de 5 milhões, para que venham aqui orientar os diretores. Ou seja, eles vêm com um treinamento. Só falam isso, só falem isso, não falem isso. Cuidado com o senador Cajuru, porque ele vai te colocar na parede, ele vai te apertar. Cuidado com o senador Carlos Viana, ele vai te apertar. Então fica essa situação. Agora, que a gente vai terminar a CPI com um relatório duro, implacável, e que caberá apenas à justiça tomar providências, disso não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida, eu venho acompanhando o senhor, né? Bom, apesar que eu já acompanho há muito tempo, desde do esporte, né? Sempre fui seu fã e não é porque estamos conversando hoje aqui que eu vou deixar de ficar, né? E de falar. Agora, eu vi também nessa entrevista, quando o senhor fez com esse pessoal lá de Brumadinho, que o senhor ofereceu a água para ele tomar, né, senador? Porque eles diziam que a água do Rio Doce, ela não estava poluída. E aí eu perguntei, o cara pálida, você tomou alguma vez a água do Rio Doce? Não tomei, senador. Ele me chama de excelência, eu odeio. Excelência para mim é o povo brasileiro, né? E a minha mãe. Eita, Lalão. Aí eu disse, não me chama de excelência, por favor. Eu estou perguntando, o senhor tomou a água do Rio Doce? Não tomei. Mas por quê? Não, porque eu moro no Rio de Janeiro. Mas o senhor não ia lá no Rio Doce? Sim, senador, ia sempre. Então, e lá o senhor ficava sem tomar água? Eu mostrei o copo d'água na cara dele ali. Eu vi a entrevista, eu fiquei fã. A água, tá aqui água. Então quer dizer que quando o senhor ia em Rio Doce, ficava lá 2 dias, 3 dias, o senhor não tomava água? Por quê? Aí ele respondeu, não, porque eu só tomo água mineral. Vai pro inferno. Não, o senhor não tomava água do Rio Doce porque o senhor sabia que a água era contaminada. Sim, senhor, que a água era poluída, seu cara de pau. Entendeu? Para não ter seu canalha. É isso mesmo, senador. Olha, o senhor vem fazendo essas CPI, essas coisas. Eu gostaria que todos os senadores tivessem, né, o mesmo brio que o senhor tem,
a mesma direção que o senhor toma em respeito ao público, em respeito ao povo, né, que o elegeu. Isso que me dá mais satisfação em poder estar falando com o senhor hoje, nessa manhã de segunda-feira, hoje, 8h04 aqui, e é a primeira vez que a gente recebe na nossa rádio aqui, né, uma pessoa tão ilustre como o senhor, né, falando aqui, respondendo a muita coisa. Tem muita gente conectada ao vivo aqui, que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook. Olha, aqui tem o José Luiz Vieira Filho, o Marcos Oian, a doutora Vanilda, muita gente cumprimentando e parabenizando o senador pelo belo trabalho que o senhor vem realizando, né, à frente dessas CPIs aí, e eles têm que ter medo, sim, viu, senador? Eu concordo plenamente com o senhor, da mesma forma que o senhor toma as atitudes aí, eu tomo as atitudes aqui para defender esse povo, para defender esse pessoal trabalhador e sofrido, né? Enquanto a gente vê, obrigação, né, Valério? Né, não é verdade? A gente trabalha com comunicação, né, mais do que a obrigação nossa. É como aqui, como que o senhor vê, como que o senhor defende a derrubada do arquivamento da CPI dos tribunais superiores, senador? Bom, eu fui o primeiro a assinar as duas CPIs e fui o primeiro a ajudar o companheiro Alessandro Vieira. Nós dois criamos em mão dupla essa CPI da toga, a CPI do Judiciário, e cada um ficou de um lado do plenário para colher assinaturas. Ele foi atrás das pessoas com as quais ele melhor se comunica, melhor se relaciona, e eu da mesma forma, e assim conseguimos 29 assinaturas. Pelo regimento interno do Senado são necessárias 27 assinaturas, portanto ela deveria já estar trabalhando, já tinha que ter sido instalada, mas a pressão é muito forte, pressão sem política, dúvida. Pressão até de grandes veículos de comunicação, pressão de grandes empresários, todo mundo sabe a força de alguns ministros lá, basta ver aí no final de semana, na sexta-feira no final da tarde explodiu uma gravação da secretária principal Gilmar Mendes, conversando com um dos principais diretores da JBS Friboi, da corrupta empreiteira e empresa JBS Friboi, e eu não entendi a conversa, porque ela, olha, é a empresa do ministro Gilmar Mendes, está lembrada daquela nossa conversa? Ele, sim, estou, o diretor da JBS Friboi, estou lembrado, mas nesse momento eu estou aqui com o deputado Paulinho da Força, esse é outro também, que não foi lá na JBS Friboi para visitar a empresa, né? Sem dúvida. Ele foi lá para pegar propina, para pegar grana para a campanha dele, evidente. Até porque é um malandro, né? No caso da secretária Gilmar Mendes, ela ligou pro diretor da JBS, por qual motivo? Eu vou perguntar hoje aqui na tribuna, no meu pronunciamento, que eu faço todo dia sem nunca ter falhado, né? Exceto o único dia que eu fui internado por hipoglicemia. Só tive uma falha até hoje, em quase 100 dias de mandato. Então, eu quero saber qual o motivo. Ou será que o ministro Gilmar Mendes mexe com boi? Né? Ele queria vender boi para a JBS Friboi. Né? É verdade. Né? Então, isso é muito triste, né? A CPI da toga estar parada, engavetada. Né? O presidente do Senado sabia que ela não passaria na CCJ, onde perdemos por 19-7, e ele prometeu cumprir a palavra dele, de que viria para o plenário, com voto aberto, a última decisão se instala ou não a CPI do Judiciário, a CPI da toga, e o Brasil inteiro vai ver qual é o senador que é contra e qual é o senador que é a favor. Agora, se continuar desse jeito, vai dar uma impressão clara ao Brasil inteiro, e já está dando à maioria da população, que ela vai ficar engavetada e que não será votada coisa alguma. Cobrar, nós vamos. Se não der para aprovar essa CPI da toga, nós já temos uma outra pronta, com outros argumentos, com outros fundamentos. Desistir nós não vamos. Pelo menos esses 29, eu tenho certeza que se houver alguma decepção, ela será de um ou outro. Mas os 27 necessários, esses senadores terão palavra e não vão se queimar e enterrar politicamente com seus eleitores. Eu não tenho dúvida nenhuma, viu, senador Cajuru? Eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor vai continuar mantendo, né, esta mesma formalidade que o senhor vem atuando frente aí ao Senado, porque hoje a gente vê, como o senhor disse aí, sobre
para mim, eu não tenho nem qualificação para poder chamar esse sujeito, esse tal de Gilmar Mendes, sabe? Eu não consigo, senador, o senhor me desculpe, mas não consigo achar uma qualificação para poder chamar esse sujeito. Porque, veja bem... Ele é tudo aquilo que ele fala dos outros. Quando ele chama alguém de gangster, de cretino, de gentalha, de canalha, quando ele usa esses adjetivos lá nos julgamentos do Supremo Tribunal, ele, na verdade, está olhando para ele mesmo, para um espelho. Concordo plenamente. Concordo de fio a pavio com o senhor, como diz aqui no interior, é de fio a pavio eu concordo com o senhor, porque não tem qualificação para um sujeito desse, aonde vê só benefício próprio, né, senador? É muito difícil, né, você ter paciência para saber que um ministro como esse julga de acordo com os seus interesses e ainda zomba a população brasileira, dizendo que ele não vota baseando-se no que pensa a sociedade. Aí realmente é um desrespeito total, um homem que está ali para representar o país em julgamentos seríssimos, importantíssimos, ignorar o que pensa a população do país dele, né? Então vá morar em outro lugar, vá morar na África, vá morar no raio que o parta, né? Mas saia daí o pedido de impeachment, que está aqui pronto, né? E que é difícil de conseguir, porque por 10 vezes antes da minha chegada aqui, 10 vezes tentaram o impeachment do Gilmar Mendes e foi engavetado e arquivado. Agora nós tentamos pela 11ª vez, via o brilhante jurista Modesto Carvalhosa, que tem fundamentos inquestionáveis, insofismáveis, tem o meu pedido, tem o pedido do senador Marcos Duval, enfim, pedido não falta e motivo não falta para o pedido de impeachment desse ministro e também do outro, o Alexandre Moraes, que já foi advogado até de cooperativa de PCC. Dispensa comentários falar de alguém como esse cidadão, entre aspas. Eu concordo plenamente com o senhor, senador. Eu fico muito satisfeito em ouvir, principalmente, né, de uma pessoa como o senhor aí, a respeito disso aqui, porque esse sujeito aqui, para mim, não tem qualificação. E olha, a minha querida Vânia de Godoy, né, tem muita gente mandando um abraço aqui, a doutora Vanilda, a Laura Pires, tem um monte de gente parabenizando o senhor, e a nossa querida Vânia... Tem muita mulher te ouvindo, hein, Valério? Oi? Tem muita mulher te ouvindo, Laura, Vanilda... Ô, senhor vê? Aqui a nossa rádio aqui é bem vista, viu, senador? Viu, senador? E a minha querida Vânia, queria saber sobre a saída do COAF das mãos do ministro Sérgio Moro. O que o senhor tem? O que o senhor pensa sobre isso, senador? Vou usar de novo a mesma palavra. Sim. Triste. Triste demais. Porque sair das mãos limpas de um homem probo como Sérgio Moro é preocupante. Sem dúvida. Né? O presidente Bolsonaro precisa ter uma certeza. Se ele perder, se amanhã vier o desânimo e de repente uma renúncia, um pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, o governo Bolsonaro cai, despenca na popularidade dele, né, na credibilidade dele, e de repente amanhã, se pede demissão também, sai do governo um ministro da qualificação de Paulo Guedes, acabou o governo Bolsonaro, porque não tem mais ninguém. Né? Sem dúvida nenhuma. É lamentável, né, que essas coisas aconteçam, mas eu gostaria que todo o Senado, né, todo o nosso Senado fosse pessoas idôneas como o senhor né, e a gente fica sempre aqui na torcida, aqui, principalmente aqui no nosso interior, quando eu faço meu jornal aqui ao vivo, sempre às 12h30, né, eu também sou criticado muitas vezes, recebo muitas ameaças aqui, porque eu falo o que eu penso, viu, senador? Que nem o senhor aqui, eu também não tenho trava na língua, não. Mas você dorme bem, né? Poxa, eu durmo com a minha consciência muito tranquila, mas muito tranquila mesmo. E ainda hoje, melhor ainda em falar com o senhor. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha só para o senhor. Eu sei que o tempo do senhor é muito corrido, não quero mais tomar seu tempo, senador. É porque eu combinei 20 minutos com vocês, porque eu tenho que sair agora para as comissões. Isso mesmo. A última pergunta. As comissões parlamentares, né? Isso, com certeza. A palavra comissão é realmente uma tragédia. E a gente vai, eu tenho certeza que o senhor vai nos receber novamente o outro dia, com certeza. Eu não sou como vários parlamentares aqui que escolhem a emissora para dar entrevista. Eu falo para Botucatu, eu falo para qualquer lugar do Brasil, com o mesmo prazer que estivesse falando
para a CNN em Nova York. Eu fico muito eu tenho grato. muito mais prazer de dar entrevista para vocês do que dar uma entrevista cortada, editada, gravada para a TV Globo, para o Jornal Nacional, que eu quero que se exploda. É isso aí, senador. Eu fico muito feliz, sabe? Eu fiquei sabendo aqui também, parece que o senhor vai voltar para o rádio, senador? Eu não, né? Vai voltar a minha marca, a Rádio K, e vai voltar a minha marca, Feras do Cajuru. Eu vou cedê-las gratuitamente para 2 companheiros que eu estimo muito, lá em Goiás. Eles vão tomar conta da volta da Rádio K dia 1º de junho, e aos domingos eu estarei participando dos jogos, das transmissões, porque a minha prioridade é meu mandato como senador e não é voltar para o rádio. Apenas eu prometi na campanha que a Rádio K voltaria, porque foi um pedido em massa do torcedor de Goiás. Eu estou cumprindo o que eu prometi. Agora, disse que não poderia dar o meu tempo integral à rádio, porque não é a minha vida hoje. Não tem como, né, senador? É muito atribulado, né? O tempo é muito corrido, muito atribulado aí. Exato. E quando o senhor saiu da emissora, foi por causa do Aécio Neves mesmo, senador? Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, só ignorante que não sabe. Né? Que sujeitinho safado, hein? Já que você falou o nome do Aécio Neves... Bom dia. Bom dia, meu querido. Muito obrigado. Fico muito feliz de ter podido conversar com o senhor nessa manhã de segunda-feira. A minha querida Vânia está mandando um abraço, agradecendo de coração toda a sua assessoria e o senador por esse bate-papo. Senador, fique com Deus e continue contando com a gente aqui, e nós vamos continuar passando todos esses projetos do senhor aqui, ao vivo, como sempre, né? E pode contar conosco aqui quando precisar de divulgação de alguma coisa, e nós vamos voltar a falar, viu, senador? Eu agradeço a vocês todos de Botucatu, de toda a região aí no interior de São Paulo, da minha amada São Paulo, aos ouvintes, meus únicos patrões da Rádio Web Vitrine, a Vânia Godoy na produção, um abraço a ela, e em especial a você que me entrevistou, Valério Moreto. Até uma próxima oportunidade, boa semana, paz, saúde e principalmente Deus na vida de todos e todas. Muito obrigado, amém, senador, o senhor também fique com ele. Muito obrigado. Olha aí, gente, então a gente teve, nessa manhã de segunda-feira, a grata satisfação em falar aqui com o nosso senador Jorge Cajuru, batendo um belo papo com a gente, respondendo as perguntas. Ficamos muito felizes aqui da nossa Rádio Vitrine, né, por ele ter aceito esse convite e ter nos presenteado com as suas respostas aqui, sempre muito carinhoso, principalmente com a nossa Rádio Vitrine aqui do interior, né? Como ele disse, para ele não tem distinção. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conectados aqui, a Vanilda, o João Cecílio, o Marco Ondésio, a Cristina, a Laura Pires, né? Muita gente conectada aqui, o Walter dos Santos, a Maria Silvia Moreto, também conectada aqui, o José Luiz Vieira, olha, o Marcos Oian. Eu fiquei muito feliz em poder ter batido esse papo com o senador aqui. Agradeço de coração a minha querida Vânia Godoy, né, que intermediou todo esse bate-papo com o senador Cajuru, e a gente fica cada vez mais feliz, podendo levar essas informações, esses bate-papos, e agora a gente está aí junto com a Vânia, aí, tentando cada vez mais trazer esse pessoal para que a gente possa cada dia mais ficar ciente do que vem acontecendo. E agora nós conseguimos lá em cima, né? Nós fomos lá para a cabeça, lá, né? Nós fomos bater lá no senador. E quem sabe um dia o presidente não fale com a gente aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, agradeço de coração todos vocês que estiveram conectados aqui comigo, e 12h30 estaremos de volta com o nosso Jornal Vitrine, o seu Jornal da Tarde, com transparência e credibilidade na notícia. Tchau, gente, obrigado, fique com Deus, até daqui a pouco.